São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. Manhã de sexta-feira e o movimento na cidade já era grande. As empresas começavam mais um dia de trabalho como acontece cotidianamente. Mas em um prédio no centro de São Paulo, aquela data marcaria para sempre a vida de centenas de pessoas que vivenciaram uma das maiores tragédias do Brasil e do mundo. Por volta de 8h45, um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel moderno para a época, com 25 andares, localizado na Avenida 9 de Julho, esquina com a Praça da Bandeira. O edifício Joelma. As chamas começaram no 12º andar e rapidamente se alastraram pela construção, impedindo a saída de muitos funcionários. 180 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O calor que emana desse prédio é verdadeiramente insuportável em toda a Praça da Bandeira. Toda a Praça da Bandeira atingida pelo forte calor que se desprende desse prédio completamente em chamas. Nós repetimos, tem 21 andares, 7 deles usados. Após 50 anos, a catástrofe do edifício Joelma ainda é lembrada e foi tema de inúmeras reportagens e livros. É considerado o segundo pior incêndio em arranha-céus, ficando atrás apenas do colapso das Torres Gêmeas em Nova York após o atentado terrorista em 11 de setembro de 2001. Esse fato triste que marcou a história foi crucial para a evolução na engenharia e na estrutura do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Na justiça, alguns responsáveis chegaram a ser condenados com penas baixas. Mas, de lá para cá, a legislação criminal também mudou e se modernizou. É o que vamos mostrar nesse episódio do podcast Casos Forenses. Eu sou o Merx Germano e esse programa é uma produção do Museu e da Diretoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de São Paulo. O edifício era uma obra da incorporadora e construtora Joelma S.A., alugado pelo banco Crefisul. Entre o primeiro e o 11º andares estavam as garagens, e os escritórios ficavam do 12º ao 25º pavimentos. O incêndio começou no 12º andar por um curto-circuito na instalação do sistema de ar-condicionado, feito pela empresa Termoclima. Os eletricistas não tinham os conhecimentos técnicos e as especializações necessárias. Momentos antes do início do foco do incêndio, 2 funcionários mexiam no quadro de distribuição para trocar a chave disjuntora que alimentava os aparelhos, a fim de evitar as constantes quedas de energia. Enquanto um deles foi ao almoxarifado buscar uma chave mais resistente, o outro técnico fez uma ligação direta no terminal, improvisada e contraindicada, provocando o curto-circuito. Surgiram as chamas, que passaram a queimar todo o material do local. A maioria de fácil combustão, papéis, cortinas, móveis, carpetes, divisões de lambris. As pessoas em desespero recorreram às mangueiras, mas a tão necessária água não jorrou, porque os registros gerais estavam fechados. Não havia escada de incêndio. As vítimas morreram por diversas causas: asfixia, carbonização e graves queimaduras, mas também por múltiplas fraturas, ocorridas porque muitas pessoas se jogaram pelas janelas na tentativa de fugir das chamas. Essa tragédia parou São Paulo e o veículo de comunicação mais ágil na época era o rádio. O jornalista Milton Parron trabalhava como repórter na Jovem Pan e foi o primeiro a chegar no local, antes mesmo das equipes dos bombeiros. Ele só saiu de lá no dia seguinte. Hoje, Milton é diretor do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes e apresenta o programa Memória, um dos mais acessados da Band. Em entrevista ao Casos Forenses, ele contou um pouco sobre essa cobertura. Fernando Vieira de Mello, diretor de jornalismo da emissora, nesta época ele estava fazendo algum trabalho lá para o MAP, ele estava indo para o MAP, passou aqui pela Praça das Bandeiras, informou lá a emissora, José Carlos Pereira, que chefiava lá o jornalismo, subordinado do Fernando. Mandou um repórter correndo aqui para a Praça das Bandeiras, tem um incêndio grande aqui. Aí ele começou a chamar pelo nome. Alô, Ari Neto, Birajara Valdez, Milton Parron. Quando ele me chamou, eu falei, eu estou aqui na 23 de maio, aqui no Espigão da Paulista, que é meio longinho. Só que não tinha esse trânsito que tem hoje. Eu falei, então vai você correndo para a Praça das Bandeiras. Lá fui eu. Quando nós chegamos aqui já
no 3 de maio, por ali, já se via aquela fumaça toda. Quando eu saltei da viatura, porque tinha um volume qualquer, estava atrapalhando, e o Paulo falou, tira, puxa aquilo lá. Deu a impressão que era um saco de lixo, alguma coisa. Porque eu levantei um plástico preto que cobria, eu vejo o pé de uma pessoa. Era a primeira vítima. Ali nos fixamos, não tinha viatura de bombeiro nenhuma. Chegou na sequência uma dessas unidades leves, que é para avaliar o volume, então, o que era necessário para pedir ao quartel central. Logo na sequência começou a chegar um mundo de viaturas e nós ali já não tivemos a menor possibilidade de sair daquele local. Primeiro que uma multidão começou a chegar ali, tomar conta de tudo, estenderam cordas de isolamento. Nós ficamos ali presos naquele cordão de isolamento na frente do edifício. Saí de lá no dia seguinte por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Muitos funcionários do Crefisul não conseguiram descer, porque o fogo tomou conta da escada do prédio. Alguns subiram ao topo na esperança de um resgate por helicóptero. Outros ficaram pendurados nos parapeitos. A curiosidade das pessoas levou uma multidão para a região. Milton foi peça-chave na divulgação dos fatos e no relato do trabalho dos bombeiros. Eles faziam o impossível com equipamentos insuficientes para um drama daquela magnitude. Sofriam tentando alcançar as vítimas com as escadas Magiros, que não chegavam até os pavimentos mais altos. Apesar de ser gratificante ter levado informação para a população de São Paulo, especialmente para a família dos sobreviventes, Milton conta que esse trabalho foi um dos mais difíceis de sua carreira. Queria sair dali, por várias razões. Primeiro, o calor insuportável. Nós estávamos a 10 metros do prédio. Segundo, o primeiro que saltou lá do alto, a gente só percebeu que ele saltou, porque o grito, aquela coisa gutural, aquela coisa que sai lá do fundo da alma. E a pessoa se estatelou na nossa frente. Aquele barulho de um corpo batendo no asfalto, saindo lá do 23º, 4º andar. Aquele choque. E aquele grito. Você carrega para a vida inteira. Alguém me perguntou um dia, você já tinha uma certa experiência, tinha feito outros incêndios? Eu tinha feito vários. Então, mas que experiência? Eu acho impossível alguém dizer que é experiente em transmitir um corpo caído e você narrando. A pessoa morrendo na tua frente. As pessoas lá no alto gritando nas janelas, pedindo, me tirem daqui, me salvem. E você impotente, sem poder fazer nada. E você já vaticinando, aquela pessoa vai morrer. Aqueles lá vão morrer. Ou vão morrer queimados lá em cima, ou vão saltar e vão morrer aqui embaixo. Na frente do edifício, narrando o incêndio em si. E a atuação dos bombeiros. E a luta deles. É um negócio que comove. Você não tem ideia. A gente passava por um processo, Fernando Vieira e Melo, um verdadeiro adestramento. Era todo dia reunião de pauta. E o adestramento que eu me refiro, não seja piegas. Nunca no ar, não. Guarde a sua emoção para quando chegar em casa. Mas eu tinha também, na linha de retorno, o tempo inteiro, José Carlos Pereira, Marco Antônio Gomes, alguns que eu me lembro lá da redação. Calma, sobriedade, mantenha calma, está tudo bem, está tudo ótimo, mantenha assim, mantenha esse nível de voz, não se emociona o tempo todo. Porque de outra forma você acaba caindo num choro. Hoje, 50 anos depois do incêndio, achamos um absurdo um prédio de 25 andares não ter, por exemplo, escadas com porta corta-fogo. Mas por incrível que possa parecer, o edifício Joelma respeitava as normas de construção. De acordo com a denúncia, abre aspas, o prédio obedecia às posturas municipais vigentes à época da aprovação
tendo sido regularmente vistoriado pelo Corpo de Bombeiros em 24 de outubro de 1972 e obtido o habite da municipalidade em 27 de dezembro de 1972. A construtora havia reservado 1/3 das 2 caixas d'água situadas no topo do edifício, num total de aproximadamente 40 mil litros, especialmente para combate a eventual incêndio. Fecha aspas. Entrevistamos o capitão do Corpo de Bombeiros, Ronaldo Aparecido Ribeiro, especialista em proteção contra incêndios. Ele apresentou o panorama na década de 70. Nós estamos em 1974, mês de fevereiro, que é um mês histórico para o Corpo de Bombeiros, né? Que tivemos grandes incêndios. Estávamos há 2 anos após um grande incêndio, né? Que foi o incêndio do Andraus, né? Onde nós tínhamos, na época, não todos os recursos que gostaríamos de ter, e no Andraus 16 vítimas. Uma preocupação bastante grande para o Corpo de Bombeiros na época, dentro do que nós tínhamos de equipamento, do que nós tínhamos de conhecimento, e as grandes torres estavam surgindo, né? Uma tragédia deve a todo custo ser evitada, especialmente com prevenção. Mas quando ela acontece, é fundamental que os erros sejam questionados, apurados e que sirvam de exemplo para evitar novas ocorrências. A história do Joelma foi o estopim para mudanças na legislação envolvendo normas de construção, segurança, melhores equipamentos para combate a incêndio e preparo do Corpo de Bombeiros. O capitão Ronaldo Ribeiro falou um pouco sobre essas mudanças em sua entrevista. Ele foi muito decisivo, né, porque já haviam estudos, né, dos órgãos municipais nesse sentido, que estavam precisando de um start. Já logo em seguida, né, já teve o Código de 75, 76. A primeira legislação estadual surgiu 9 anos depois, que foi em 1983. Onde já começamos a ver a necessidade de previsão de escadas de segurança, de dividir a necessidade de escadas de acordo com a altura das edificações, a fazer uma divulgação, né, da necessidade de segurança contra incêndio. Mas o que aconteceu na Justiça? Na época, não houve um clamor popular pela responsabilização dos envolvidos, como provavelmente ocorreria nos dias atuais. Até porque o direito criminal também sofreu mudanças nesses 50 anos. E a construção do edifício Joelma seguiu as normas vigentes na ocasião. Em 13 de agosto de 1974, o Ministério Público denunciou 6 pessoas pelo crime de incêndio culposo, em razão direta de comportamento omisso. A pena prevista no Código Penal era de 6 meses a 2 anos, com aumento de 1/3. Foram denunciados Kirill Petrov, gerente de instalações do Crefsul, responsável pela fiscalização e supervisão da parte elétrica. Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, eletricistas que trabalhavam sob as ordens de Kirill. Valfrid Georg, dono da empresa Termoclima. Gilberto Araújo Nepomuceno, que trabalhava na Termoclima e foi o responsável pela instalação dos aparelhos de ar-condicionado no prédio. E Hilton Osti, contratado pela Termoclima como projetista das instalações. Para entender o que aconteceu naquele 1º de fevereiro e, consequentemente, para que a denúncia fosse possível, entrou em campo o trabalho da perícia. Não apenas nesse caso, mas em muitas outras apurações criminais, essa etapa é fundamental para desvendar os fatos. O juiz Glaucio Roberto Brites de Araújo, que também é professor e especialista na área criminal, conversou com nossa equipe e falou sobre essa fase do processo, essencial para a produção de provas. Nesses casos de incêndio, homicídio culposo, a perícia é determinante, né, como prova do que ocorreu. O artigo 158 do CPP já estabelece que nas infrações penais que deixam vestígios, é necessário o exame de corpo de delito, direto ou indireto, que não é suprido nem pela confissão do acusado, e esse laudo que é apresentado, embora não vincule o juiz, ele é decisivo para determinar a dinâmica do que efetivamente ocorreu.
E nas situações de incêndio, o artigo 173 do CPP estabelece ainda que os peritos devem proceder à verificação do que causou o incêndio, do lugar, das circunstâncias de relevância, do perigo para a vida, se houve, ou patrimônio alheio, da extensão dos danos, do seu valor, para eventualmente ser estimada, inclusive, a reparação dos danos. No caso do Joelma, especificamente, a perícia foi muito importante porque permitiu a identificação de concausas relevantes para o fenômeno e das responsabilidades. Então, na parte, por exemplo, da instalação de ar-condicionado, identificou material empregado de péssima qualidade pela empresa, o uso de fusíveis também de dimensão inadequada e pessoas sem habilitação técnica na instalação. Na parte de administração do edifício também foi possível verificar erros crassos, como a criação de salas com mais madeira, enfim, divisórias, né, forro falso por onde passava fiação sem dutos adequados, também problemas na administração concernentes a manutenção de registro de água fechado para o combate ao incêndio, sem brigadas, sem escada de emergência. Então, tudo isso permitiu a identificação das causas determinantes para o incêndio. E mais um detalhe que chamou muita atenção no caso do Joelma foi uma ligação feita por pessoas que não tinham habilitação técnica para evitar justamente a queda de energia, que já era objeto de reclamação há algum tempo, o que permitiu que houvesse um aquecimento determinante na instalação detectado no dia do incêndio. A sentença do caso Joelma foi proferida pelo juiz Gilberto Reis Freire, da Terceira Vara Criminal de São Paulo, em 30 de abril de 1975, com as condenações de Quiril Petrov a 3 anos de detenção e de Sebastião, Alvino, Gilberto e Valfride a pena de 2 anos, esses últimos com suspensão condicional. Hilton foi absolvido. No documento, com 23 folhas, o magistrado detalha a negligência dos envolvidos em diversos fatos que levaram à causa e à rápida propagação do fogo. Ele cita o agravamento dos riscos de incêndio com as obras executadas pela locatária. O Banco Crefisul construiu outro prédio dentro do Joelma, com materiais de fácil combustão, aumentando muito a vulnerabilidade do mesmo, sem acrescentar nada aos recursos existentes contra incêndio. Sobre o crime, escreveu: o Código Penal pune quem causa incêndio culposamente, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Como o crime é de perigo comum, se resulta a morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. A apelação foi julgada em 11 de novembro de 1975 pela 5ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, corte que foi incorporada ao Tribunal de Justiça em 2005. A turma julgadora, composta pelos juízes Camargo Sampaio, Fernando Prado e Onei Rafael, reduziu a pena de Quiril Petrov para 1 ano e 9 meses de detenção, com suspensão condicional por ser primário e ter bons antecedentes. Os demais também tiveram a pena reduzida para 1 ano e 4 meses, mantida a suspensão já estabelecida no primeiro grau. As penas foram diminuídas porque os magistrados afastaram a incidência do concurso formal. Na entrevista ao podcast Casos Forenses, o juiz Glaucio Brites de Araújo explicou o que é concurso formal e abordou as probabilidades do julgamento se o incêndio tivesse ocorrido recentemente. As perspectivas para a responsabilização penal hoje são muito diferentes. Passou a haver um reconhecimento do dolo eventual. Como já é comum essa noção, né? No delito culposo, a gente não quer aquele resultado e acaba provocando. No crime doloso, a gente tem a vontade e a consciência de produzir o resultado. Nessas situações de incêndio, é possível perceber que, em razão das inovações legislativas, inclusive nos meses que se seguiram ao caso do Joelma, a criação de obrigações variegadas permite hoje que o descumprimento seja uma evidência robusta do dolo eventual, de que a pessoa não pretendeu diretamente o resultado, mas assumiu o risco de produzi-lo.
Então, nessa medida, passa a ser muito mais comum, inclusive na jurisprudência, o reconhecimento de homicídios dolosos nessa modalidade em concurso formal. O concurso formal é uma modalidade de concurso de crimes em que o agente, mediante uma só conduta, dá causa a inúmeros crimes, inúmeros resultados. Por isso, a gente hoje se depara com decisão como, no caso da Boate Kiss, né, julgamento pelo tribunal do júri, sempre, claro, sem prejuízo da possibilidade do conselho de sentença, segundo a íntima convicção, desclassificar para a modalidade culposa do homicídio. Esse caso marcou a história, obviamente pelo número de vítimas e pelo desespero das pessoas. Muitas precisaram escolher entre as chamas ou pular do prédio em queda livre. Mas também não podemos esquecer nunca a atuação heróica dos bombeiros, que enfrentaram o fogo sem equipamentos adequados, salvando centenas de vidas. Tanto o jornalista Milton Parron como o capitão Ronaldo Ribeiro fizeram questão de destacar esse trabalho. Capitão Caldas foi um dos heróis daquele. Aliás, a maior parte dos quartéis de Corpo de Bombeiros pode fazer uma pesquisa. Tem ou foto, tem alguns tem o busto dele. Ele é o Caldas é uma referência para todos os bombeiros, pela coragem, e pela forma como ele levantava a moral do pessoal sob as ordens dele. E um herói, atravessou de um edifício para o outro, pendurado numa corda lá no Joelma. Faça isso com 3 metros de altura. Agora imagina 20 e tantos andares, pendurado numa corda para ir para o outro lado, para segurar aquela gente que, em desespero, queria saltar todo mundo de lá. Todo mundo fala da quantidade de vítimas, mas e quantas pessoas o Corpo de Bombeiros conseguiu tirar? Salvamos mais de 500 vidas. Isso ninguém fala. E aí eu tenho a obrigação de falar, né? O Corpo de Bombeiros salvou mais de 500 vidas naquela ocorrência. E não tendo as melhores condições, né? O fogo se propagou muito rápido, não tínhamos os melhores equipamentos da época, a engenharia de segurança contra incêndio não estava desenvolvida e as pessoas também culturalmente não estavam preparadas para poder reagir ao incêndio. Então nós tínhamos diversos fatos que não ajudavam, né? E não davam para nós o nosso melhor cenário. A TV Brasil produziu um documentário após 50 anos do incêndio. Nesse programa, Mauro Ligieri e Hiroshi Shimuta contaram como conseguiram sobreviver. Com o apoio entre os colegas e muita esperança, mantiveram a calma e a determinação e ficaram por horas no parapeito de uma janela. Aí eu tentei subir, não consegui, tentei descer, não consegui, voltei para a sala onde nós estávamos. Nesse meio tempo tinha mais 6 pessoas juntas que apareceram por ali. O Hiroshi era um deles que trabalhava ali junto comigo. Eu era o mais velho do grupo e eu falei, pessoal, vamos fazer isso. O pessoal me seguia, eu passei a ser o líder, tá certo? Então nós se prendemos tudo dentro do banheirinho, pequenininho, mas estava... Eu tinha na minha memória o incêndio de 2 anos antes, que é o incêndio do Andraus, que eu assisti do Citibank. Eu vi aquilo e ouvi relatos de pessoas que morreram queimadas, que sumiram. Isso estava na minha cabeça. Então eu falei, bom, estava com uma ideia fixa. Queimado eu não vou morrer. Se eu não conseguir respirar, eu vou pular. Quando eu abri a janela para pular. Quando eu abri a janela, eu vi que tinha um parapeito. Tem um parapeito aqui. Então eu pulei, as outras pessoas também pularam. Um dos que pularam ficou em cima de mim, porque uma janela de banheiro, não me lembro, mais ou menos 1,5 metros. Não cabe 7 pessoas. Então nós estávamos um em cima do outro. Então, o que nós falamos? Vamos segurar nessa estrutura de alumínio e segurar na cinta. Quer dizer, se alguém tentar se jogar, quer dizer, nós não vamos deixar. Quer dizer, eu seguro a sua cinta, você segura dele e tal, etc. Então nós formamos uma corrente ali. E nada de apavoramento. Mas, sabe, são 5 horas nessa agonia, daqui a pouco o fogo vai apagar. O sujeito que estava em cima de mim estava se queimando. Quer dizer, ele segurava no meu ombro. Naquela época o cabelo da gente era um pouquinho mais comprido. E eu via os ossos do dedo da mão dele. Estava em bolhas.
E a gente acalmando ele. Calma, Zé, calma, fica calmo, não sei o quê. Aí o Hiroshi tinha tido filho há 20 dias antes. Não tinha ido ver os filhos, um casal de gêmeos que ele teve. Começava a chorar, a gritar, a desesperar. Cadê meu filho, não sei o quê. Falei, não, eu não posso morrer, de jeito nenhum. E sempre com aquela esperança de que eu tenho dois filhos, coloquei no mundo, eles não podem ficar órfãos. Eu tenho a responsabilidade pelas crianças. E ainda estavam no hospital, né? Chegamos ao fim do episódio do podcast Casos Forenses sobre o incêndio no edifício Joelma. Dedicamos esse programa à memória das vítimas da tragédia. O roteiro e direção do podcast são de Cecília Abate, pesquisas de Bruno Bettini e Ana Paola Castro, edição de Valéria Vieira e Naira Dias e apoio técnico de Bruna Buzo e Elias Freitas. Um agradecimento especial ao Museu do Crime e ao setor de gestão documental do TJSP que auxiliaram nas pesquisas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. As opiniões expressas pelos entrevistados nesse podcast não refletem necessariamente a opinião do Tribunal de Justiça de São Paulo.